Fala aí, pessoal, ligado no canal TLD, tudo bem? Thiago Ferri, Rafael Delmanto, estamos aqui na Academia de Futebol para trazer as primeiras impressões, né, da apresentação de Vanderlei Luxemburgo, a quinta passagem do Luxemburgo pelo Palmeiras, 93, 94, 96, 2002, 2008 e agora a passagem que se inicia nesse fim de 2019, né, contrato para 2020 e 2021. É um Luxemburgo que foi bastante evasivo, né, nas respostas das perguntas que a gente fez aqui na academia. Tá falando com ele depois também, assim, ele realmente está reconhecendo, né, o ambiente que ele está encontrando. E aí falou muito pouco, a gente perguntou muito sobre time, sobre possíveis reforços. Ele falou, não vou falar em reforço porque de repente eu falo um nome aqui e aí o valor fica 5 vezes maior, 10 vezes maior. Mas é um Luxemburgo que ele apelou muito para a parte emocional, né? Para a parte do... Por mais que ele diga que ele está pensando mais no futuro do que no passado, ele citou muito a relação dele com o Palmeiras. Acho que foi isso mais que pegou desse primeiro contato nessa volta ao Palmeiras, né, Rafa? É isso. Fala, Ti, fala, pessoal. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, aqui direto da Academia de Futebol. Concordo, né? O Vanderlei Luxemburgo veio, né, para a coletiva de apresentação justamente com essa cabeça de não dar nenhuma pista, principalmente sobre o elenco, né? Ele até citou que a parte que o mercado está aquecido, né? Estão acontecendo muitas coisas, então qualquer situação, qualquer palavra que ele utilizar aqui, as pessoas podem entender de uma outra forma, e o jogador às vezes que está com uma negociação para sair ou para chegar pode influenciar na questão dos valores. Então, em termos de elenco, ele praticamente não falou nada. Ele citou uma coisa que eu achei interessante, das poucas coisas que a gente pode citar, é que ele falou sobre a questão do jogar ofensivo, né, do futebol moderno. Eu acho que a gente pode falar, talvez que ele hoje não é um treinador moderno, que ele ficou um pouco ultrapassado, enfim, cada um tem uma opinião, embora não seja a minha, mas a gente não pode negar, a gente não pode falar que o Luxemburgo não montava times ofensivos, né? O Luxemburgo, diferente, por exemplo, do Mano Menezes, do Felipão, sempre teve essa característica de jogar o time para frente, né? E até questionado sobre formação tática, 4-2-3-1, 4-3-3, ele até brincou e falou que, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil sempre foi muito ganhador e tem 5 títulos mundiais porque sempre trabalhou-se muito com o improviso, né? A mudança de direção dos jogadores, né? O jogador livre para jogar na direita, jogar na esquerda, citou até o Dudu, e essa questão do drible. Então ele acredita muito nessa questão da improvisação do jogador brasileiro. Então mais uma vez ele citou que em relação a jogar ofensivo, o torcedor palmeirense não precisa se preocupar, né? Ele vai tentar fazer um time que jogue para frente. Foi pelo menos no meu modo de ver, foi a única coisa que a gente pode pensar assim sobre o trabalho dele, pelo menos nessa primeira impressão, Tio. Ele trava uma batalha já há alguns anos sobre esse questionamento, porque fala-se muito de que o Luxemburgo é um técnico ultrapassado, e ele sempre fala que muitas coisas que se falam que hoje são modernas ele que trouxe. Então ele fala, né, essa questão de manager, equipe já montada, a comissão técnica montada, isso é uma coisa que ele já colocava nos anos 90, enfim. Então isso eu acho que também faz parte um pouco do que o Luxemburgo quer passar. Tanto que quando perguntas para ele sobre esquema tático, ele fala, um time pode jogar no 4-2-3-1, com os mesmos jogadores virar 4-3-3, virar 4-1-4-1. Por mais que ele não tenha aprofundado em nada sobre essa parte tática, essa ideia de time, o que a gente pode entender é que ele vai querer ter um time com jogadores polivalentes. Ele até falou, às vezes é bom você ter um elenco de jogador que faz 2 ou 3 posições, que você consegue ter um elenco mais curto, um cara que faça diferentes funções, e aí acho que vai ser uma das coisas que a gente vai ver nessa montagem de elenco, porque o Palmeiras ainda planeja fazer uma reformulação no elenco, né? Tirar alguns jogadores que não tiveram uma boa temporada, que podem ter valor no mercado, trazer algumas contratações pontuais e aí subir jogadores da base. Vão subir o Esteves, o lateral esquerdo, os volantes Gabriel Menino, Patrick de Paula, o meio Alanzinho, uma das novidades agora com a troca da diretoria na direção de futebol, o Veron, o Angulo, além das voltas do Vinícius Silvestre, do Pedrão e do Arthur. A gente falou também sobre isso com o Luxemburgo. O Luxemburgo falou, a gente vai ter uma janela, vai abrir espaço para que os garotos possam trabalhar aqui, ter chance, mas a gente não vai ver uma equipe, pelo que o Luxemburgo falou, com 4 ou 5 jogadores da base de cara como titulares. Então acho que isso é uma coisa que ele vai dar o espaço aos poucos. O Verón, por exemplo, é um cara que já ganhou esse espaço pelo que ele fez no fim da temporada, né? Por mais que a gente não diga que ele vai ser do time ideal de 2020, ele vai ser um cara que, esse sim, a gente sabe que vai ter já um espaço de cara. E aí os outros jogadores que vão subindo, a gente vai ver o Angulo
Angulo, principalmente o Patrick de Paulo, eles não podem jogar a Copinha, porque eles já estouraram a idade. Os outros que a gente já citou estão inscritos na Copinha, né? Menos os que voltam de empréstimo. Então, acho que Patrick e Angulo vão ser jogadores que a gente vai ver, pelo menos, trabalhando mais nesse começo de temporada. E aí, o Luxemburgo, com as contratações pontuais que ele for fazendo, vai montar um time com a cara dele, prometendo esse time mais ofensivo, que jogue pra frente, que era o que o Palmeiras pensava primeiro com o Sampaoli, não conseguiu com o Sampaoli, não chegou a um acordo com o Sampaoli, e agora vai tentar com o Luxemburgo, né? E principalmente em relação às categorias de base que você está falando, né? Após a entrevista coletiva, nós jornalistas aqui batemos um papo com ele, né? Sem as câmeras, e ele deixou bem claro o seguinte: esses jogadores que estão subindo da base, eles vão ter espaço, né? Eles vão ter oportunidade de jogar, e aí é com cada um. E era o que justamente eu bati na tecla muitas vezes nos vídeos anteriores, que o Palmeiras de 2019 tinha uma dificuldade muito grande de jogadores pela beirada. Né, o Felipão, depois o Mano, não encontravam soluções, né, para que o Palmeiras tivesse, sem ser o Dudu, um jogador agudo, um jogador de drible. E no elenco, né, vamos dizer assim, no plantel do Sub-20, você poderia encontrar jogadores como o Angulo, como o Veron, e eles nunca foram testados. Eu acho que assim, a exigência por jogadores da categoria de base, ela não tem que ser no sentido assim, não, tem que ter uma cota de 5 jogadores jogando, mas você tem que dar oportunidade. Né, eu acho que assim, você abre o espaço pro cara treinar, pro cara jogar, deixa o cara jogar um jogo. Pô. O Palmeiras teve 38 jogos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vinha jogando bem, o Palmeiras não tinha nenhuma opção fora do Dudu. O Angulo treinou aqui, fez alguns até jogos treinos, aqui foram bem, foi bem na seleção. E não teve nenhuma oportunidade. Então, o Luxemburgo deixou bem claro isso, que esses novos jogadores que estão subindo, eles vão ter oportunidade, aí vai ser com cada um. Aí ele citou, por exemplo, o Thales Magno no Vasco, jogador de 16 anos, né? Ele viu que esse jogador ele tinha potencial, ele botou pra jogar, o jogador estourou. Então assim, a categoria de base, na minha opinião, ela tem que ser pensada dessa forma, tem que ser uma exigência para que pelo menos uma parte do elenco tenha esses jogadores, mas eles não são obrigados a jogar. Até ele citou nessa conversa que às vezes eu não vou colocar 4, 5 jogadores de uma vez para jogar um jogo grande logo de cara, porque você pode acabar queimando talentos. Sim. Mas você ter no plantel, uma vez ou outra, dar oportunidade para esses jogadores pelo menos mostrarem se eles têm condições ou não de atuarem pelo profissional, aí eu acho que é a obrigação de qualquer time, principalmente num time que tinha tantas carências no elenco profissional, principalmente nos atacantes de beirada, né, time? É isso. E uma coisa que ele falou, foi perguntado sobre a utilização do Felipe Melo como zagueiro, né? No ano passado, quando o Roger Machado saiu, ele era cotado até para assumir, e ele deu uma entrevista e ele falou que uma das coisas que ele faria se ele estivesse no Palmeiras, até na época ele disse que não tinha sido procurado ainda, enfim, o Palmeiras acabou escolhendo o Filipão, mas o que ele disse é que ele colocaria o Felipe Melo para jogar mais recuado, porque ele entende que pela capacidade técnica do Felipe, por ser um jogador com uma idade já mais elevada, ele pode ainda desempenhar um bom papel como zagueiro. Foi perguntado sobre isso na coletiva, falou que vai ter uma conversa primeiro com o Felipe para ver o que ele entende, o que ele quer, porque também se o Felipe entender que quer continuar jogando como volante, disputar a posição como volante, não adianta ele querer colocar o Felipe para jogar como zagueiro. E aí ele até citou uma conversa que ele teve com o Rincon. Ele falou que o Rincon era meia, aí ele conversou com o Rincon e falou: Rincon, vou te colocar como volante, porque aí o Rincon até falou: pô, mas você acha que vai dar certo? Ele falou: eu acho que você tem capacidade para ser um bom jogador nessa função, e acabou que foi, né? Então, acho que vai ser uma das coisas que o Luxemburgo vai tocar ali no começo de 2020. O Palmeiras que representa dia 6 de janeiro, né? Vai começar a pré-temporada antes de viajar para os Estados Unidos para a Florida Cup. É uma das coisas que o Luxemburgo deve conversar certamente. Vai ser com o Felipe Melo, um jogador com quem ele trabalhou já, ele foi campeão, inclusive no Cruzeiro, foi multicampeão no Cruzeiro, né? Vai tratar sobre essa possibilidade de jogar ele com uma nova função. Eu acho que seria uma coisa muito boa, até porque o Palmeiras precisa também ter um meio de campo mais leve, e o Felipe Melo é um cara realmente técnico, um cara com boa impulsão, um bom jogo pelo alto, pode ser uma boa saída. É uma coisa que no Palmeiras já se falou há algum tempo, mas nenhum técnico conseguiu colocar em prática, até porque sempre está acontecendo alguma coisa, né? O Filipão, meio de temporada, quando tinha mais um tempo, depois já entrou num mau momento, acabou caindo, o Mano também mal chegou, também já saiu, enfim. É uma coisa que de repente pode ser uma das novidades do Luxemburgo para 2020, né, Rafa? Falando sobre essa situação do Felipe Melo na zaga, né, vou fazer até uma comparação. Eu acho que a grande lição desse time do Flamengo, né, desse time montado pelo Jorge Jesus, é a questão, no meu modo de ver, claro, né, desses dois volantes, né? O Jorge Jesus joga com o Ilharão e joga com o Gerson. São dois jogadores que marcam, que atacam, né? Nenhum deles tem uma função exclusiva de marcar e nenhum
tem uma função exclusiva de atacar. Então os dois se completam, né? Os dois fazem tanto uma função quanto outra. Só que para isso você precisa ter dois jogadores que têm essa capacidade tanto física quanto técnica. Eu acho que no meu modo de ver, o Felipe Melo ele tem um passe vertical muito bom, ele é um jogador que ele tem uma impulsão, ele tem essa primeira bola boa, mas ele já, claro, até pela idade não consegue, né, pelas características e pela questão física, fazer essa transição defesa-ataque. Então eu acho que é uma situação que deve ser trabalhada, né, porque os times de hoje correm muito, né, você vai jogar contra um time de moleque, você vai jogar contra um time fora de casa rápido, você não consegue com o Felipe Melo ter essa marcação muito alta, pelo menos é o que mostrou em 2019. Então eu acho que assim, é uma opção muito boa, porque o Felipe Melo tem impulsão, o Felipe Melo tem tempo de bola, ele pode, até principalmente, na verdade, contra esses times fechados, em casa isso pode ser uma arma até para sair jogando, para quebrar essa primeira linha, porque lá no Allianz Parque a gente sabe que é muito difícil, porque os times se fecham muito. Então é uma situação que deve ser trabalhada e no meu modo de ver, o Felipe Melo, se ele não aceitar, eu acho que ele vai acabar ficando um pouco sem espaço, porque o Palmeiras hoje, acho que todos os times carecem de jogadores leves e que fazem essa transição defesa e ataque e também marcam. Acho que o volante está cada vez mais escasso no futebol mundial. Né? É isso. É exatamente isso. Acho que a gente vai ter muito mais detalhes, a gente vai acompanhar muito mais a partir do ano que vem, quando começar de fato o trabalho do Luxemburgo no campo, né? A gente vai ver alguns treinos já antes da ida para a Florida Cup. E essa é a nossa última participação aqui na Academia de Futebol esse ano, né? Agora não deve ter mais nenhuma entrevista coletiva, não vai ter mais nenhuma apresentação, não tem mais treino, né? Mas fiquem sempre ligados aqui no canal TLD, que a gente vai trazendo informações de mercado. O mercado agora vai de fato aquecer no Palmeiras, né? Tendo técnico definido, diretoria definida, uma diretriz para 2020 mais bem definida. E vocês fiquem ligados que a gente sempre vai trazer novidades por aqui. Divulguem para amigos, inscrevam-se, mandem agora em grupo de família que está em alta por causa de Natal, essas coisas. No Natal conversem, indiquem o canal TLD para seus familiares. Fala que vocês têm uma indicação para passar e ajudem a gente aí. Exatamente. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu, um abraço.